A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é daquelas de tirar o fôlego. Uma subida, assim, meteórica, seguida por uma queda devastadora. O reinado dele começou cheio de promessas, sabe? Mas os registros mostram que terminou em desastre absoluto. Vamos mergulhar nisso para entender o que aconteceu? E é exatamente aqui que está a tensão da história toda. De um lado, a gente tem um aclamado primeiro rei de uma nação. Do outro, um final terrível. É um contraste gritante que faz a gente parar e pensar: como é que uma trajetória pôde mudar de um jeito tão drástico? Porque no começo, Saul parecia ter o pacote completo. Os textos descrevem ele com todas as qualidades de um líder ideal. Pensa só, não era só um cara de boa aparência, alto, de família importante. Ele era humilde, prudente, dedicado. E o mais crucial de tudo, foi escolhido por Deus. Ou seja, ele tinha literalmente todas as ferramentas na mão para um reinado de muito sucesso. E aí fica a pergunta que não quer calar, né? Com um começo tão promissor, com tudo preparado para dar certo, como que o destino dele tomou um rumo tão sombrio? E a resposta, segundo os textos, não tem nada a ver com um acaso ou uma sorte. A ruína de Saul não foi aleatória. Foi uma consequência direta das próprias escolhas dele. Aconteceu uma mudança fundamental no seu caráter. Ele começou a confiar mais em si mesmo, na sua própria força, do que na orientação que ele tinha recebido. Então, o ponto-chave é que a queda foi um processo, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foi como descer uma escada, degrau por degrau. Primeiro, o orgulho e a autoconfiança tomaram o lugar da humildade. Isso levou à impaciência e, claro, à desobediência direta. E, por fim, a inveja, principalmente de Davi, se transformou numa perseguição doentia. Foram essas as rachaduras que fizeram a estrutura toda desmoronar. E todo esse colapso interno culminou na sua última e mais catastrófica batalha. O cenário desse desfecho é o Monte Gilboa, num confronto decisivo contra os filisteus. Lá no Monte Gilboa, o desastre foi rápido e total. O exército de Israel se desfez, fugindo em pânico. Aí a tragédia atingiu o coração da família real. Jonatas, Abinadab e Malquizua, os filhos de Saul, morreram em batalha. Logo em seguida, flecheiros inimigos feriram gravemente o próprio rei. Agora, o que esse momento revela é o desespero de Saul. Ferido, ele faz um pedido ao seu escudeiro e esse pedido diz tudo. Ele tinha mais medo da humilhação nas mãos do inimigo do que da própria morte. Mas o escudeiro, com muito medo e talvez por respeito, não obedeceu. E assim, para evitar ser capturado e ridicularizado, Saul tomou a decisão final. Tirou a própria vida. Foi o clímax de um longo processo de autodestruição. Mas a morte não foi o fim da humilhação. O que os filisteus vitoriosos fizeram com o corpo de Saul foi um ato de desprezo totalmente calculado. Primeiro, eles o decapitaram. E os registros indicam que isso foi, em parte, uma retaliação pelo que Davi tinha feito a Golias, o campeão filisteu, anos antes. Depois, a armadura dele virou um troféu. Foi levada e colocada no templo de Astarote, uma deusa pagã. Para os filisteus, isso era um símbolo da vitória do seu Deus sobre o Deus de Israel. E o ato final de desonra, o corpo deles, junto com os corpos dos seus filhos, foi pendurado no muro da cidade de Bet-Sean, exposto publicamente como um troféu de guerra. Só que, no meio de tanta derrota e humilhação, surge um momento de coragem e honra. Um grupo de homens de uma cidade chamada Jabes-Gileade decide que não vai deixar as coisas terminarem assim. E a motivação deles era pura gratidão. Anos antes, no auge de seu reinado, Saul tinha libertado a cidade deles de um cerco terrível. Eles não esqueceram. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, eles se lembraram de seu libertador. A bravura desses homens foi incrível. Arriscando a própria vida, eles marcharam a noite inteira, tiraram os corpos do muro e levaram de volta para sua cidade. Lá, fizeram um funeral respeitoso, queimando os corpos para evitar mais profanação, e depois enterraram os ossos e guardaram luto por 7 dias. Eles garantiram um fim digno ao seu primeiro rei. No fim das contas, a vida de Saul é apresentada como uma poderosa lição sobre como as escolhas que fazemos moldam nosso destino. É só a gente conectar os pontos. A escolha de confiar só em si mesmo resultou em ruína pessoal.
A desobediência direta às ordens que recebeu custou o reino, e o orgulho e a inveja levaram a uma morte vergonhosa. A ligação entre a ação e a consequência é direta, inegável. Então, no final, a trajetória de Saul acaba servindo como um grande alerta. É menos sobre um rei específico e mais sobre um princípio universal. As decisões, especialmente aquelas que nos afastam de uma base de sabedoria, têm consequências inevitáveis. E é por isso que a história de Saul, de um começo tão brilhante a um fim tão trágico, nos força a pensar sobre o poder das nossas próprias escolhas. O que, afinal de contas, constrói o legado que a gente deixa para trás? Fica aí uma pergunta para se refletir.